Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Bruno Martins de Física e nessa videoaula curta eu vou fazer a correção da nossa prova bimestral. Lembrando que a nossa prova bimestral ela é por área e foi dado apenas um tempo, né? Ou seja, 50 minutos para vocês realizarem a prova. Então é uma prova com 9 questões, 3 de Química, 3 de Biologia e 3 de Física. Eu aqui vou fazer a correção com vocês das 3 questões de física, que foram aí a questão 4, 5 e 6, beleza? Então você vai assistir essa aula, vai comentar aqui embaixo, revisão feita, o seu nome e a sua série, beleza? Não esqueça de comentar para poder computar a sua nota ali, beleza? Então vamos lá? Pessoal, foi uma prova relativamente bem simples. Até porque são poucas questões, né? Não dá para cobrar o conteúdo todo do bimestre em si. Então, foquei em algumas partes aqui um pouco teóricas, na parte de ondulatória, na parte de notação científica e ordem de grandeza, uma aplicação delas ali. Então vamos lá, vamos resolver a questão número um, que foi uma questão de verdadeiro ou falso, na qual você tinha que julgar os itens um, 2 e 3 e verificar se eles são verdadeiro ou falso. Então vamos para a primeira afirmação aqui, gente. Ondas longitudinais são aquelas em que a vibração ocorre perpendicularmente à direção de propagação da onda. Pessoal, até separei aqui um desenho para gente para diferenciar bem uma onda longitudinal e uma onda transversal. Vamos lá. Uma onda transversal, se você observar bem aqui, ó, tem a mão da pessoa. Essa mão da pessoa, ela é a fonte, ela que vai provocar perturbação no meio, gerando consequentemente a onda, ok? Aqui veja que a direção de perturbação, tá, está nessa direção aqui, tá bom? E a onda, quando você mexe aqui, ela vai se propagar. A direção de propagação dela é nessa direção. Então, a direção de vibração, de perturbação, é nessa direção, no caso aqui vertical, e a direção de propagação, ela é horizontal. Isso é uma onda transversal. Um exemplo de onda transversal é a luz. Já a onda, né, as ondas longitudinais, se você observar aqui, por exemplo, em uma mola, ou o som também é uma onda longitudinal, você tem que esticar a mola aqui, tá? Lembrando que a mão aqui é a fonte, ela que provoca essa perturbação. Ela vai esticar e vai soltar essa mola. Então, observe que a direção de propagação e a direção de vibração da onda são o mesmo. Então, neste caso, nós temos uma onda longitudinal. Então, a onda transversal, a direção de propagação é perpendicular à direção de vibração, e nas ondas longitudinais, a direção de propagação da onda e de perturbação, vibração é a mesma, tudo bem? Então, voltando aqui no item 1, onde ele fala: as ondas longitudinais são aquelas em que a vibração ocorre perpendicularmente? Não, não é perpendicularmente a direção de propagação, isso é uma onda transversal. Então, a nossa primeira afirmaçãozinha aqui, ela é falsa, tá? Então, vamos colocar aqui o Vzinho de falso, ok? Beleza? Sem nenhuma dúvida. Vamos seguir então. Aí, pessoal, já a afirmação 2, né? O item 2, ele fala o seguinte: as ondas sonoras não podem se propagar no vácuo, pois requerem um meio material para se propagar. Pessoal, essa afirmação, ela é verdadeira, né, pessoal? Ela vai ser verdadeira, porque nós sabemos que para que o som se propague, como ele é uma onda mecânica, como o som é uma onda mecânica, ele necessita de um meio material para se propagar. Então, no vácuo, o som ele não consegue se propagar, porque não tem as partículas no meio para adquirir essa vibração, né, essa perturbação que é provocada por uma fonte, para que ela possa se propagar. Então, as ondas mecânicas, como o som, elas não conseguem se propagar no vácuo, beleza? Então, essa afirmação 2 aqui, ela é verdadeira,
tá? Só arrumar aqui que ficou um pouquinho feio. Então, a afirmação aqui, ela é verdadeira, ok? Vamos para a próxima aqui. O último item, que é o item 3, que ele fala o seguinte pra gente. O comprimento de onda é a distância entre dois pontos consecutivos da onda em que, repetindo aqui. O comprimento de onda é a distância entre dois pontos consecutivos da onda que estão em fase. Então vamos lá, pessoal. Vamos entender isso aqui. Então deixa eu só limpar isso aqui para a gente poder prosseguir aqui. Descer aqui embaixo, ó. Descer aqui para vocês para mostrar essa figura. Essa figura, ela mostra o que para mim, gente? Olha lá. O comprimento de onda, que é representado pela letra lambda, lá do alfabeto grego, ele indica o quê? O comprimento de onda que é dado em metros. Ela vai ser a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. Mas observem que essas duas cristas, consequentemente, elas estão na mesma fase, ou seja, acima da linha central aqui. Já aqui embaixo, elas estão no vale, né? Que é crista e aqui é o vale. No caso, elas estão abaixo da linha central, mas veja que esses dois pontos estão em mesma fase. Um outro exemplo é se você pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui. Essa distância também é lambda, ou seja, comprimento de onda, porque eles estão em mesma fase. Observe aqui, ó. Então vamos supor que a onda ela está se propagando, então ela vem aqui e neste ponto ela troca de fase, ela vai estar agora abaixo da linha central. Vai, sobe. Olha, veja aqui novamente, ela troca de fase nesse ponto e abaixo da linha central. Então, esse ponto e esse ponto estão em mesma fase. Então, comprimento de onda é o que ele diz aqui no item 3. Comprimento de onda é a distância entre dois pontos consecutivos de uma onda que estão em fase, ou seja, em mesma fase, seja nas duas cristas, nos dois vales ou em dois pontos de mesma fase, ok? Então, nossas alternativas aqui dos itens vai ser então, vamos lá. A primeira, ela foi falsa, depois verdadeira e depois verdadeira, tá? Então fica sendo que a letra B de Brasil, tá? A alternativa correta. Beleza? Uma questão puramente conceitual, bem tranquilinha, sem nenhum problema para resolver ela. Beleza? Então vamos para a próxima questão agora. A próxima questão, galerinha, é uma questão já de ordem de grandeza. Então foi dado também três itens na qual nós tínhamos que julgar qual que era verdadeiro ou falso, né? Verdadeiro ou falso não, qual que era as alternativas corretas. E era uma questão relativamente fácil, mas que nós tínhamos que, primeiro, converter o número que ele me deu aqui em notação científica e depois verificar a regrinha que nós estudamos em sala para saber a ordem de grandeza do número. Lembrando que a ordem de grandeza é uma estimativa de um número muito grande ou de um número muito pequeno, beleza? Então vamos lá. A questão número 5, vamos verificar a afirmativa um, se ela é verdadeira ou falsa. Ela fala o seguinte: a ordem de grandeza do número 200 é 10 elevado a 2. Aqui é 10 elevado a 2. Deixa eu até arrumar aqui. 10 elevado a 2. Aqui vai ser 10 elevado a quinta. E aqui 10 elevado a menos 10, né? Então, vamos verificar aqui. Primeiro passo, então, é passar esse número para a notação científica, tá? Vamos passar o 200 aqui. Fica fácil, né? Isso aqui, pessoal, é o que então? Esse número é 2 vezes 10 elevado a 2, tá? Isso aqui é 200 escrito em notação científica, beleza? Aí, vamos verificar se a ordem de grandeza é 10 elevado a 2. Para isso, vamos relembrar uma regrinha aqui, galerinha. Ó, uma regrinha aqui, trouxe essa imagem aqui pra gente. Lembrar que a raiz de 10, ela é algo em torno de 3,6. E se minha base, que no caso aqui é o 2, neste caso aqui que nós estamos analisando é o 2, se a base ela é maior do que 3,16, a minha maior ou igual, tá? Maior ou igual a 3,16,
A minha ordem de grandeza vai ser o expoente mais um. Se essa base ela for maior que 3, maior ou igual a 3,16. Então vai ser o meu expoente mais um, que ele chama aqui de n mais um. Mas se ela for menor que 3,16, aí neste caso, a minha ordem de grandeza vai ser o próprio expoente, ou seja, o 10 elevado a n, tá? Nós estudamos essa regrinha em sala de aula. Então vamos voltar aqui, ó. Neste caso, o 2 é menor do que 3,16. Como o 2 é menor do que 3,16, então nós temos aqui, ó, pegar aqui novamente o lápis. Então aqui, ó, nós temos o quê? Que como o 2, né, ele é menor que 3,16, então, o que que isso significa? Significa que minha ordem de grandeza vai ser o próprio 10 elevado a n, ou seja, 10 elevado a 2. Então, a minha ordem de grandeza aqui é o próprio 10 elevado a 2. Então, a primeira afirmativa, ela está correta, beleza? E a segunda, galera, vamos lá. Ele dá esse número aqui, 58.402. Ele fala que a ordem de grandeza é 10 elevado à quinta. Vamos ver? Primeiro passo, passar isso aqui para notação científica. Então, isso aqui vai dar 5,8402 vezes 10. Vamos lá. Andei quantas casas? Ó, andei uma, duas, três, quatro. Andei quatro, tá? Ok, beleza. Aí vamos verificar agora a base aqui. Ó, pegar 5,8. Esse 5,8, gente, né? Esse 5,8, ele é, no caso, maior do que 3,16. Como ele é maior que 3,16, então o meu expoente aqui eu devo somar mais um. Então aqui, esse carinha aqui, ó, vou pegar até outra cor aqui pra gente. Ele vai ser aqui, ó, pegar um azul. Eu vou ter que somar, então, aqui, ó, mais um. Então, neste caso, né, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado à quinta, tá? Porque 4 mais um é 5. Então, a afirmativa 2 também está correta, ok? Então, agora vamos para a última. Vou puxar aqui, ó. Ele dá esse número aqui, muito pequenininho para mim. Ele fala que a ordem de grandeza é 10 elevado a menos 10. Pessoal, escrevendo esse número aqui em notação científica, eu tenho 1 vezes 10 elevado a menos 9. É só contar a quantidade de casas que você vai andar com a vírgula até aqui no final, tá? Gente, 1, ele vai ser menor do que 3,16. Neste caso, eu não vou somar mais um ao expoente. Eu vou manter o próprio expoente, ou seja, o próprio 10 elevado a n, que nesse caso é 10 elevado a menos 9. Então, o item 3, a afirmativa 3, ela é errada, ela é falsa, tá, gente? Então, aqui a ordem de grandeza vai ser o próprio 10 elevado a menos 9. Tudo bem? Então, nós temos a afirmativa 1 e 2 verdadeira. Então, fica sendo aqui a letra A de amor. Belezinha? Uma questão tranquila, até, que envolvia aí os conceitos de notação científica e de ordem de grandeza, que nós aprendemos nas nossas aulas. E com esses dois conceitos em mente, você iria resolver bem tranquilamente essa questão. Belezinha? Beleza? Vamos para a próxima? A próxima nós temos um probleminha que vai ser necessário também nós aplicarmos o conceito ali de ordem de grandeza e de notação científica. Ele fala o seguinte para mim, galera, vamos lá, para a gente finalizar a questão número 6. A Lua é o único satélite natural da Terra, ok. Como sua órbita não é perfeitamente circular, a distância Terra-Lua varia, sendo máxima no apogeu, com aproximadamente 406 mil quilômetros, e mínima no perigeu, que é em cerca aí de 363 mil quilômetros. Aí ele pergunta para mim, assim, a ordem de grandeza da distância média entre a Terra e a Lua em quilômetros é... Então, galerinha, é o seguinte, o que eu tenho que fazer nessa questão?
Primeiro verificar, né? Lembrar que o perigeu é o ponto mais próximo da órbita da Lua em relação à Terra e o apogeu o ponto mais distante da órbita da Lua em relação à Terra, beleza? Então, como ele quer distância média, eu vou fazer uma média aritmética. Eu vou somar esse valor com esse valor. Primeira coisa. Então, eu vou somar esse valor com esse valor e vou dividir por 2, dando aí uma média aritmética. Eu já vou colocar aqui o resultado para gente dessa soma, né? Dessa soma e depois dividindo por 2 para dar a média. Vou pegar aqui o lápis. Já vou colocar aqui embaixo, ó, essa média. Então, já colocando a resposta, ela vai dar aqui 384.500 quilômetros, tá? km, que é a unidade de medida que ele me forneceu, ok? Gente, esse 384.500, só reforçando, que foi feita uma média aritmética. Eu somei esse mais esse aqui e depois dividi por 2, vai me dar esse valor aqui, ok? Tranquilo? Beleza. Agora eu vou fazer o quê? Transformar esse número aqui em notação científica. Vamos lá? Vai dar 3,845 vezes 10 elevado a quantos, galera? Quantas casas andei, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, elevado a quinta. Então, esse número aqui é 3,845 vezes 10 elevado à quinta. Beleza? Mas não, a gente não terminou ainda. Agora vamos descobrir a ordem de grandeza desse número aqui, tá? Vou pegar até outra cor aqui para destacar mais. Vamos lá, gente. Vou pegar só o 3,8 aqui, tá? Já é o suficiente pra gente. Vamos lá. O 3,8 ele é maior que 3,16, tá? Neste caso, o que que acontece? Neste caso, então, eu devo somar ao expoente mais um. Então, 5 mais um é igual a 6. Então, minha ordem de grandeza será 10 elevado à sexta. Então, vai ser aqui a letra C de casa. Beleza? Então, essa questãozinha bacana também, já tinha que ter uma manobrinha um pouco maior, né? Que você tem que lembrar como fazer a média aritmética entre esses dois números, bem tranquilo, lá das aulas de matemática. Só somar esses dois números e dividir por 2. Achei esse número aqui, 384.500. Passei para a notação científica, verifiquei a nossa regrinha que a gente já sabe, somei aqui o expoente mais um, me deu 6. Então, a ordem de grandeza, 10 elevado a sexta, letra C de casa. Beleza? Então, essa foi a nossa avaliação nesse primeiro bimestre. Espero que você pôde tirar as suas eventuais dúvidas nessa pequena revisão. Só não esquecer, então, galera, de comentar aqui, revisão feita, o seu nome e a sua série para que eu possa pontuar para você. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da nossa primeira prova, né? Nossa prova bimestral. Aí no próximo bimestre faço novamente essa correção com vocês. Beleza? Então, valeu, galera. Até a próxima. Se cuidem.